Os deuses amavam esta ilha. O lendário rei Minos governava um poderoso reino. Ele apropriava-se de tesouros em ouro e pedras preciosas. A costa da ilha parecia intransponível e seus portos seguros. Uma grande cultura florescia. Seu povo vivia na abundância. Aqui eram construídas majestosamente à luz mediterrânea as primeiras cidades da Europa. E a terra fértil assemelhava-se ao paraíso. Nenhum inimigo ameaçava aquela paz. De repente, os elementos se uniram para destruir aquele mundo feliz. Disse que a terra se abrira. Foi um vulcão que jogou suas cinzas mortíferas sobre as cidades? Foi a terra que tremeu? Foram inimigos que conquistaram a ilha? O que será que realmente aconteceu em Creta há 3.500 anos? Uma revolução técnica transforma o mundo. Utensílios e armas de pedra são substituídos por artefatos de bronze, e Creta torna-se o berço da cultura europeia. Zeus, pai de todos os deuses, gerou o primeiro rei de Creta, Minos, com a princesa Europa, a qual ele raptara tomando a forma de um touro. A maldição do deus do mar, Poseidon, atinge a esposa de Minos, Pasipéia. Ela se apaixona por um touro e concebe um filho meio humano, meio touro, o Minotauro. O rei esconde seu enteado em um labirinto. Minos exige da subjugada Atenas sacrifícios humanos para saciar um monstro canibal. A cada 9 anos são enviados ao labirinto, construídos pelo inventor Dédalo, 7 virgens e 7 rapazes atenienses para servir de alimento ao Minotauro. Teseu, filho do rei ateniense Egeu, se mistura aos jovens enviados a Creta como sacrifício. Ele planeja matar um monstro e, ao retornar, içar velas brancas em sinal de sua vitória a seu pai. Se ele fracassasse e morresse, a frota retornaria com velas negras. Os navios partem rumo ao sul, em direção ao misterioso reino minoico. Os atenienses escolhidos para o sacrifício pisam em solo cretense. Liderados por Teseu, o caminho que os leva do porto ao palácio real de Knossos lhes parece interminável. Quantas vezes já passaram por aqui jovens como eles, com o mesmo destino cruel pela frente? Os atenienses são recepcionados por minuanos curiosos. A larga escadaria em frente ao palácio forma um palco natural. Será que foi aqui que a loira Ariadne, filha de Minos, viu Teseu pela primeira vez e se apaixonou pelo herói? Os atenienses perdem as suas esperanças. Nunca conheceram construções tão majestosas, salões tão gigantescos, corredores confusos, escadarias que levam ao subsolo, a um aposento para banhos rituais. Estarão eles preparados aqui para a sua morte? Na manhã do sacrifício, os jovens atenienses são guiados em procissão festiva ao labirinto, do qual ninguém jamais conseguiu escapar com vida. Um reino de sombras desnorteantes, marcado pelo machado duplo.
A palavra labirinto vem do grego arcaico labriske, que significa casa do machado duplo. Aqui o terrível Minotauro, sentado ao trono, esperava as suas vítimas. Ninguém consegue lhe escapar. Seu bramido de touro humano paralisa os atenienses. Porém, seguindo o conselho de Dédalo, Ariadne deu ao seu amado Teseu uma espada encantada e um novelo de lã vermelha. Destemido, ele mata o Minotauro, meio-irmão de Ariadne, e seguindo o fio vermelho, encontra o caminho para a liberdade. Os atenienses partem com Ariadne a bordo e param em Naxos para descansar. O deus Dionísio, com ciúmes, embriaga Teseu para roubar-lhe a jovem noiva. Pela dor da perda de Ariadne, Teseu manda içar velas negras. Egeu, pai de Teseu, vê as velas negras se aproximarem e, profundamente desgostoso, se atira de um alto rochedo ao mar, que é chamado desde então de Mar Egeu. O passado misterioso de Creta parece estar vivo até hoje, como se a história não a tivesse transformado desde então. Já na Era Dourada de Creta, as florestas tinham sido derrubadas para fornecer madeira, navios e palácios. A paisagem pertence aos rebanhos. Eles dão carne, leite, couro e lã. As estações do ano regulam o ritmo de vida das pessoas que executam os mesmos lavores desde a antiguidade. A posição privilegiada da ilha, situada entre a Ásia, a África e a Europa, fazia Creta ser cobiçada por todos os estrategistas. Assim, o poder sempre mudava de nacionalidade. Romanos, bizantinos, árabes, venezianos e turcos deixaram suas marcas. Somente no início do século presente, após a libertação de Creta do Império Otomano, os arqueólogos começaram a desvendar o passado cretense. O inglês Arthur Evans, com a ajuda de 150 colaboradores, conseguiu desenterrar em Knossos 1.500 aposentos entre salões, corredores e pátios, todos pertencentes a um único complexo arquitetônico, o Palácio Real. O desenho arquitetônico é tão desnorteante que Evans tem a certeza de ter descoberto o labirinto do Minotauro. Ele tenta, com muita imaginação, reconstruir os edifícios soterrados. Cimento e pedras substituem as colunas e os telhados, originalmente de madeira, destruídos pelo fogo. Desta forma, a cultura perdida vai sendo lentamente recuperada. Somente com a técnica da computação gráfica nos é possível imaginar o tamanho e o esplendor desta construção. Por portais imponentes se chega à área interna do palácio. Ao redor do pátio central estão agrupados os prédios de representação, religião, administração, abastecimento, tesouraria e oficinas. Aqui se encontra o centro do poder do reino minoico. Os cretenses parecem não temer nenhum inimigo. Ao redor deste centro não existe nenhum muro protetor. Os homens em Knossos demonstram autoconfiança e dignidade. As mulheres exibem elegância e joias. Motivos alegres enfeitam as paredes. Flores, animais, um mundo pleno de harmonia. Nenhum herói armado, nenhuma glorificação de guerra. Arthur Evans, a quem foi concedido o título de nobreza de Sir, pelo seu trabalho, dedicou 40 anos a este misterioso local. Escavando a terra, ele encontrou paredes de mármore, pisos de alabastro, o luxo surpreendente da cultura minoica em 1500 a.C. Nos aposentos privados dos sacerdotes reais, já havia o conforto de banheiros. Escadarias construídas de forma engenhosa condicionavam o ar. Claraboias regulavam a iluminação. Além de canos de argila, Evans encontrou sob a terra uma rede de esgotos bem planejada.
A água da chuva que se acumulava nos pátios do palácio era canalizada e desviada para fora do palácio. Nos armazéns foram encontrados 400 vasos para óleo, cereais, mel e vinho. Esta figura de argila foi encontrada em uma câmara de tesouro subterrânea. Será uma sacerdotisa com serpentes sagradas ou a deusa da fertilidade? Quem usava este anel? Ele era o selo da dignidade real ou sacerdotal? Enigmático também é este trono de alabastro. Mantinha o rei aqui as suas audiências, celebrava aqui a deusa das serpentes, seus rituais de sacrifício. Era aqui o trono do Minotauro? E sempre a figura de um touro. Esculturas gigantescas de chifres taurinos estão presentes em sítios religiosos. O touro como guardião será um símbolo mágico? Um dos mais preciosos achados feitos em Knossos também representa um touro, com chifres dourados e olhos de cristal de rocha. Será ele a imagem de um deus que os cretenses idolatravam e que somente a mitologia grega transformou depois em monstro? Este afresco demonstra isto. Ele conta a história de jogos perigosos com este forte animal. Acrobatas destemidos praticam um salto sobre o seu lombo. No culto ao touro existe o antigo mito de domesticação do touro selvagem. O homem subjuga a natureza. Desde os primórdios, a força do touro simboliza poder divino. E o homem sempre mediu suas forças com este animal. Para sobreviver aos seus arriscados saltos, os acrobatas taurinos cretenses deviam ter um excelente preparo físico. Na Espanha, reminiscências do culto ao touro permanecem até hoje. Porém, a carnificina amplamente aplaudida na arena já perdeu quase toda a referência à origem. Não se trata mais de um encontro com o divino. Trata-se apenas da destruição de um animal. Quando o touro e o toureiro se encontram, o animal já está tão enfraquecido que não tem mais nenhuma chance contra o experiente matador. O final sangrento faz parte do programa. O público festeja uma deplorável vitória. Mas o touro ferido é perigoso. Se o toureiro subestimar o seu adversário ou fizer algum movimento em falso, o touro poderá até matá-lo. Para um toureiro espanhol, é inconcebível enfrentar o animal desarmado, como era o costume na antiga Creta. Para o acrobata minoico, a menor falha podia ser fatal. Talvez assim tenha nascido a lenda do Minotauro canibal. A riqueza natural de Creta e uma política econômica bem estruturada fizeram o comércio florescer. Uma frota poderosa de barcos à vela com remos atravessava o mar em direção ao seu rico vizinho do sul, o Egito. Os comerciantes minoicos subiam o Nilo até a lendária cidade de Tebas. Eles viram os templos sagrados de Karnak e ficaram impressionados com a imponência dos gigantescos pórticos. Os imensos palácios de suas cidades de origem, Knossos, Festos, Malia e Catos Acros, eram bem menores. Nenhuma imagem de seus reis podia ser comparada à sublime grandeza dos gigantescos faraós. Os cretenses aprendiam rápido.
Os arqueólogos encontraram nos palácios cretenses construções comparáveis às plantas dos templos com 3 naves egípcias erguidos para os deuses Ísis, Osíris e Hathor. E com a influência arquitetônica egípcia veio também a religiosa. Os cretenses nunca chegavam ao Egito de mãos vazias. Os faraós admiravam a fina, ricamente adornada cerâmica cretense. Os cretenses eram chamados de Keftiu no Egito. Eram respeitados e queridos. Eles não vinham com navios de guerra, não queriam pilhar, e sim fazer comércio. O nome de Creta desaparece repentinamente dos antigos papiros escritos pelos historiadores egípcios. O que aconteceu em aproximadamente 1500 a.C.? Arqueólogos do mundo inteiro se perguntam sobre isto. O pesquisador alemão Hans Wunderlich nunca se perguntou o motivo da queda da cultura minoica. Para ele, Knossos sempre foi um gigantesco cemitério. Ele interpreta os chifres de touro como um símbolo da morte. Os mortos eram embalsamados segundo o exemplo egípcio e levados em procissão ao seu túmulo. Não era, portanto, um sítio de poder e sim de luto e silêncio? Se este era o centro de um culto à morte, onde se encontrava então o Palácio dos Reis? Hoje a tese de Wunderlich está ultrapassada. Arqueólogos encontraram próximo aos palácios inúmeras cavernas que serviam de túmulos com cinzas de seus mortos da era minoica. Os cretenses consideravam as cavernas sagradas. Ali, eles ficavam mais próximos às forças indomáveis da natureza, ao interior da terra. Segundo o mito de Zeus, os deuses nasciam em cavernas. A caverna de Eileitia já era um local sagrado para cultos religiosos há 5.000 anos, como demonstram os achados arqueológicos nela. Na gruta de estalactites, à luz do facho, vê-se cacos de tigelas de sacrifícios dedicados aos deuses há milênios. E os achados nos provam, também a deusa das serpentes era adorada aqui. Esta estalagmite, um símbolo fálico de fertilidade, encontra-se no centro deste local de adoração. Um muro baixo circunda o santuário. Uma lenda se mantém até hoje. Mulheres grávidas teriam tocado a pedra com o seu corpo e orado, pedindo por um parto sem complicações. A montanha de Ida também é considerada sagrada pelos cretenses. Nesta serra, sempre coberta de neve, há uma gruta onde, segundo a lenda, nasceu Zeus, o pai de todos os deuses. Não muito longe de Ida, se encontram as ruínas de Festus, o segundo palácio mais importante da ilha depois de Knossos. Também Festus foi destruído por uma misteriosa catástrofe em aproximadamente 1450 a.C. Aqui foi feito um sensacional achado arqueológico, um pequeno disco de argila, o primeiro documento de uma escrita europeia. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar os símbolos gravados na peça. O seu significado permanece perdido na história. Tudo o que se sabe sobre a mensagem gravada no disco de Festus é que os hieróglifos desenhados em forma de espiral devem ser interpretados de fora para dentro. Grupos inteiros de ideogramas se repetem, lembrando hinos religiosos que guardarão os seus segredos talvez para sempre. Outro achado arqueológico feito próximo a Knossos nos permite conhecer melhor os rituais religiosos minoicos.
Relatórios das escavações reconstroem eventos estranhos que ocorreram neste primeiro templo encontrado em Creta. De trás da antessala estão as portas que levam aos 3 aposentos dedicados aos cultos religiosos. Na sala do meio enfileiram-se as oferendas. Os escavadores encontram ossos de animais entre elas. Sobre um pedestal ante a parede do altar, há 2 pés de barro, provavelmente a base de uma estátua de madeira que foi queimada representando alguma entidade divina. Mas como era a estátua? Era para a deusa das serpentes de Knossos? Em uma tigela quebrada encontrada na antessala do templo, reconhece-se a figura de um touro. Era uma tigela para oferendas animais? Ao lado dos cacos, restos de um ser humano. Tratava-se de um sacerdote? Na sala direita, os arqueólogos encontram vestígios de uma tragédia. Ao lado do altar, estão caídos um homem e uma mulher. Sobre o altar encontram-se ossos e uma faca para sacrifícios. Estariam eles sacrificando um touro no momento da catástrofe? Na pintura de um sarcófago vê-se a reprodução do ritual. Enquanto o touro está amarrado ao altar, a sacerdotisa o sangra, fazendo-lhe um corte na artéria carótida. Seu sangue é assim recolhido em uma tigela, mas neste templo não se trata de sacrifícios animais. Alguns patologistas constataram que os ossos encontrados sobre o altar pertenciam a um jovem rapaz. Mas por que sacrifícios humanos? O que os deuses deveriam dar em troca? De nada adiantou. Um terremoto fez o templo ruir, soterrando sacerdotes e vítimas sob os escombros. Após a catástrofe, templos e palácios são reconstruídos maiores do que antes. Mesmo assim, o reino minoico desaparece. Por quê? O indício nos leva ao norte. A 120 quilômetros de Creta está situado Santorini. O arquipélago falciforme é formado por restos de um enorme vulcão. No momento de sua erupção, ele deve ter literalmente explodido, jogando quantidades inimagináveis de lava pelos ares. Na Terra formou-se então um vácuo, quebrando a ilha ao meio. A água do mar invadiu a cratera, formando o arquipélago, como conhecemos hoje. O vulcão permanece ativo, formando novos cones eruptivos. A tranquilidade é enganadora, pois a qualquer momento poderá haver uma nova erupção. Viver em solo insulano tão perigoso exige fé em Deus, mas também tem suas vantagens. A terra vulcânica é muito fértil, produzindo o famoso vinho de Santorini, cultivado em vinhas em forma de terraços. Os visitantes do mundo inteiro que aqui chegam não vêm em busca de sinais de destruição, e sim para conhecer os povoados pitorescos situados à borda de uma cratera circundada pelo mar. Após um forte terremoto em 1956, os povoados foram reconstruídos. O alegre presente de Santorini contradiz o seu terrível passado soterrado na ilha. O arqueólogo grego Espiridon Marinatos descobriu na península de Acrotira, em Creta, no ano de 1967, soterrada sob uma espessa camada de cinzas, uma cidade da Era do Bronze. Há 30 anos há escavações na área. Constatou-se que Acrotira era uma colônia cretense e o seu trágico fim foi um golpe de sorte para os pesquisadores, pois as cinzas protegeram e conservaram toda a sua cultura. Cozinhas e oficinas nos contam o dia a dia de seus habitantes. Cereais e caroços de azeitonas foram encontrados em jarros e tigelas.
Porém, o trabalho entre paredes desmoronadiças é perigoso. O descobridor de Akrotiri foi atingido mortalmente por pedras e sepultado em sua cidade natal. Sua filha Nano prossegue com seu trabalho. Nano Marinatos, arqueóloga, filha do descobridor de Akrotiri, diz: a maioria dos arqueólogos acredita que os cretenses possuíram uma espécie de império, um domínio marítimo chamado de talassocracia. O que nós não sabemos é como era formada a classe dominante. Eu acredito que a classe dominante era constituída por sacerdotes. Eles tinham, ou melhor, eles afirmavam que tinham uma relação especial com os deuses. Eles apareciam em público vestidos de deuses. Muitas casas eram enfeitadas com afrescos, rostos com feições cretenses, sacerdotisas. Também este jovem leva sua pesca como oferenda ao altar. A brilhante cultura se perde sob o caos. A terra treme. Paredes e escadarias são esmagadas pelas forças da natureza. Depois, a erupção do vulcão. Muitos pesquisadores concordaram com a ideia de Spiridon Marinatus. O primeiro a afirmar que o vulcão de Santorini fora o responsável pela destruição da cultura minoica em Creta, em 1500 a.C. O vulcão teria expelido as suas cinzas sobre o mar e envenenado a terra. Homens e animais morreram de fome. Com a erupção, rochas caindo ao mar teriam desencadeado uma onda gigantesca que afundara a famosa frota cretense e destruir as fortalezas portuárias. Dois pesquisadores que contradizem a tese de Marinatus são os geólogos alemães Hans Pichler e Walter Friedrich. Há anos, eles pesquisam detalhadamente a cratera. A camada de cinzas e pedra-pomes que cobria a Akrotiri tinha 60 metros de espessura. A última grande erupção na Era do Bronze expeliu rochas como esta. As pedras narram a história quando se sabe interpretá-las como geólogos. O professor Pichler tenta distinguir os vestígios de milhares de anos. Hans Pichler disse: esta é uma bomba vulcânica. Percebe-se que a camada de terra onde esta rocha caiu era úmida e não houve uma chuva vulcânica. Nota-se ainda que este bloco de lava quebrou-se em vários pedaços menores. O professor Friedrich descobre uma colônia pré-histórica no interior da cratera. É uma prova concreta de que esta cratera já existia antes da erupção vulcânica que supostamente destruiu Creta. Uma rocha insignificante. Para o geólogo, um livro contendo muitas informações. Quem prestar atenção reconhecerá fósseis de conchas marinhas. Portanto, a cratera com água do mar de Santorini é antiquíssima, não podendo ter causado uma onda gigantesca como uma erupção na Era do Bronze que teria atingido a costa cretense. Com novos dados, os pesquisadores simulam no computador o que realmente aconteceu há 3.500 anos. Nuvens de vapor sobre a cratera prenunciam uma erupção. Os habitantes fogem da ilha. Depois segue-se várias explosões. Cinzas e pedra-pomes são lançados à estratosfera a 37 quilômetros de altitude. As cinzas são levadas pelo vento para o sudeste. A cratera ruiu, a água invadiu reagindo com o magma, formando uma mistura explosiva. Toda a vida desaparece de Santorini. A água do mar que penetrou na cratera durante a erupção é expelida violentamente como uma avalanche fervente, mortífera para Santorini, mas não para Creta. Milênios se passaram até Santorini formar a configuração que conhecemos hoje.
Os geólogos querem conhecer os detalhes. Escalar o vulcão é arriscado, mas somente aqui eles poderão encontrar restos de árvores e plantas queimadas pela lava da erupção. Talvez neles esteja a resposta à sua pergunta. Em que ano foi destruída a ilha? O geólogo alemão Walter Friedrich mostra: neste local podemos retirar carvão vegetal da pedra vulcânica e enviar ao laboratório para análise. Os achados de Santorini são analisados na Dinamarca. A complicada procura por vestígios das peças exige uma tecnologia moderna com métodos de análise sofisticadamente exatos. A análise C14 é assim denominada por causa do carbono radioativo 14. Pelo tempo mensurável da sua destruição, pode-se descobrir a idade dos tecidos orgânicos. A única exigência para esta análise é que se tenha bastante material colhido para o teste. Este não é o caso dos achados de Santorini. Então, a física nuclear terá de auxiliar os geólogos. Os minúsculos pedaços de carvão vegetal serão prensados em uma cápsula do acelerador Tandem. Com estes equipamentos de alta tecnologia, pode-se determinar com precisão a data de erupção do vulcão. Um fato que ocorreu há 3.500 anos. Um laboratório subterrâneo no Instituto de Física Nuclear de Aarhus, na Dinamarca, isolado por altas paredes de concreto. Aqui será feito o teste. É dado o sinal para o início. De um campo magnético poderoso, são liberados elétrons que são dirigidos por um sistema de tubos até a cápsula e se chocam com um pedaço de carvão vegetal. No embate, a matéria é desintegrada e o computador mede com exatidão os átomos de carvão liberados. Os geólogos têm as suas suspeitas confirmadas. O vulcão irrompeu em aproximadamente 1650 a.C., 150 anos antes da tese dos historiadores. Consequentemente, o vulcão de Santorini não pode ter destruído Creta. O mistério do desaparecimento da cultura minoica persiste. A milhares de quilômetros ao norte, no gelo eterno da Groenlândia, será encontrada a prova definitiva que confirmará os resultados dos testes dinamarqueses. Aqui neste planalto a temperatura nunca sobe além de 0 graus. Camada por camada de neve são prensadas com o passar do tempo, formando gelo. 7 países europeus mantêm aqui o Centro de Pesquisas GRIP para desvendar o mistério do passado. A grossa camada de gelo da Groenlândia, com 3.200 metros de espessura, será perfurada. Tempestades de neve e o frio glacial dificultam o trabalho dos pesquisadores. As condições extremas do clima obrigou-os a desenvolver uma técnica de perfuração específica. Em câmaras enterradas sob a superfície do gelo, a equipe técnica trabalhou durante 1 ano até atingir o solo sob o gelo. Os núcleos de perfuração retirados do gelo têm 3 quilômetros de comprimento e, com métodos complicados de análise, contam a história do nosso planeta. Mudanças climáticas, eras glaciais. Os pesquisadores podem acompanhar a formação da Terra durante 200 mil anos. Também erupções vulcânicas a milhares de quilômetros de distância da Groenlândia deixaram suas marcas no gelo. A neve ácida, detectada por sensíveis aparelhos de medição. O pesquisador inglês descobre o ano da erupção do vulcão de Santorini, 1644 a.C. Para os arqueólogos, esta data é muito importante. Mokros, na costa norte de Creta, foi, na era minoica, uma próspera cidade comercial. Os restos do seu atracadouro se encontram hoje submersos.
Numa pequena ilha situada em frente, trabalha há anos uma equipe norte-americana de arqueólogos. Aqui no verão, a temperatura passa dos 40 graus. O professor Solis, da Universidade da Carolina do Norte, dirige a escavação. Camada por camada, é cuidadosamente retirada e peneirada. Assim, Jeff Solis consegue fazer a descoberta decisiva. O professor Jeff Solis, diretor das escavações norte-americanas em Creta, explica-nos. Nós nos encontramos agora na casa C1, no aposento com a base da coluna. Quando escavamos o piso da casa, encontramos cerâmica do fim da Era Minoica. Podemos estabelecer assim a época da construção desta casa. Quando continuamos escavando, sob o piso da casa, encontramos esta espessa camada de cinzas vulcânicas de Santorini. Deixamos uma parte no local como foi encontrado para que as pessoas pudessem ver. A camada de cinzas tem no mínimo 10 centímetros de espessura e se estende sobre todo o solo debaixo destas paredes. Portanto, as cinzas vulcânicas caíram antes da construção desta casa. A importância desta descoberta é a determinação da época da erupção vulcânica de Santorini em relação aos estilos de cerâmica minoica. O vulcão deve ter irrompido no final da primeira metade da Era Minoica e introduzido o final desta era. Há muitos anos, o arqueólogo norte-americano Philip Bittencourt também pesquisa o passado de Creta. Ele descobriu em Psira uma colônia da Era do Bronze. As escavações de Bittencourt confirmam os mais recentes resultados das pesquisas. Catástrofes da natureza não poderiam ter sido as únicas responsáveis pelo desaparecimento da Era Minoica em Creta. O arqueólogo norte-americano Philip Bittencourt explica: a destruição desta casa na primeira metade da Era Minoica poderia estar relacionada com a erupção do vulcão de Santorini. Ela foi construída na metade da Era do Bronze e não aguentou até o final da Era Minoica. Sabemos que não foi destruída por uma onda gigantesca, mas é possível que o nível do mar tenha subido quando da erupção do vulcão. Terremotos também teriam sido prováveis. O prédio foi destruído violentamente e não foi reconstruído, o que era incomum em Psira naquela época. Em vez disso, construiu-se no istmo mais acima, mais afastado do mar, e utilizaram pedras bem maiores. Bittencourt continuou pesquisando e encontrou indícios de violência humana. O professor Philip Bittencourt prossegue. O aposento no qual nos encontramos vinha a ser a cozinha. Aqui encontramos panelas no seu devido lugar e também um almofariz de pedra para triturar cereais. Porém, em frente a esta casa, havia um monte de jarros quebrados das casas vizinhas. Tudo fora jogado violentamente na rua. Isto nos dá a certeza de que a cidade foi destruída por uma guerra. Não sabemos, porém, se foram os micênicos do continente grego ou se houve uma guerra civil em Creta. A única certeza que temos é que somente uma guerra deixa vestígios desta natureza. Uma guerra, então? Não foi a ira dos deuses que destruiu a pacífica Creta, e sim a crueldade do ser humano? Mas quem eram os atacantes? No Peloponeso, península em frente ao continente grego, fortificava-se um perigoso concorrente para os cretenses. O povo dos aqueus aprenderam religião, letras e arte com os cretenses, mas na técnica de confecção de armas, eles já lhes eram superiores. Pelas poderosas muralhas ao redor do palácio de Mecenas, reconhece-se a tribo guerreira. O arqueólogo alemão Heinrich Schliemann encontrou um tesouro nos túmulos reais de Mecenas. Uma máscara dourada de um príncipe aqueu, a chamada máscara de Agamenon.
Era o ouro proveniente de Creta? Cálices e adereços de ouro são nitidamente artefatos cretenses. Mercadorias comercializadas ou pilhagem de guerra. Terão os micênicos atacado e subjugado Creta? O professor Jeff Solis diz: a melhor explicação no momento para a destruição da civilização minoica é a invasão pelos gregos de Mecenas. Eles conquistaram Knossos. Temos indícios significativos de sua presença através de vários escritos em grego micênico de um novo estilo de olaria introduzido em Knossos por volta de 1450 a.C. e de uma nova forma de sepulturas, túmulos em poços ao redor do palácio. Arqueólogos encontraram vestígios dos aqueus na praia de Comos, na costa sul de Creta. Há 18 anos, o professor Joseph Shaw, de Toronto, Canadá, vasculha as dunas de areia. Raro como seus utensílios de escavação, é também o seu achado mais significativo: as fundações de um estaleiro de arquitetura micênica. O professor canadense Joseph Shaw declara: o aspecto mais interessante na descoberta em Comos é que não houve destruição da cultura minoica pelo fogo, como foi o caso na vizinha Águia Triada, provavelmente ateado pelos invasores micênicos. É como se os micênicos não quisessem destruir o porto de Comos. Os aqueus também construíram em Águia Triada. Esta grande escadaria levava ao mercado greco-micênico, onde cada comerciante tinha o seu próprio estabelecimento. Para a Creta da época, uma inovação mantida até hoje na estrutura dos mercados orientais. A notícia dos novos senhores em Creta chegou ao Egito. A oeste de Tebas, os faraós erguem seus gigantescos templos em direção ao sol poente. Os seus mortos, sepultados em câmaras subterrâneas, devem seguir a sua viagem para o além em companhia de seus tesouros. Afastados dos soberanos, porém na mesma área, eram também sepultados os altos funcionários do reino. Sobre estes túmulos existe hoje um povoado. Seus habitantes, à procura de tesouros, escavaram sob suas próprias casas e encontraram as câmaras dos mortos. O chanceler egípcio Hashmi-Re, quando ainda vivo, ordenou que seu túmulo fosse ricamente adornado com pinturas. Nos afrescos, distinguem-se embaixadores estrangeiros sendo recepcionados pelo próprio chanceler. Assim podemos ver hoje os comerciantes cretenses trazendo presentes valiosos. Pouco antes da sua morte, Hashmi-Re deve ter recebido notícia das mudanças políticas em Creta, pois mandou repintar os trajes dos cretenses nos afrescos. Trajes no estilo micênico, como acreditam os arqueólogos. Uma prova política de que os gregos micênicos herdaram o reino minoico. Mas tiveram eles que conquistar a ilha, ou foi uma herança fortuita? A arqueóloga Nano Marinatos diz: as teorias sobre a destruição da Creta minoica foram mudando com o passar dos anos. Na época do pesquisador Arens e depois, pensava-se em causas naturais, como terremotos e a erupção do vulcão em Santorini. Hoje acreditamos mais em causas sociais que tenham provocado um colapso no sistema. Talvez a classe soberana, formada por sacerdotes, não tenha sido mais eficiente na execução de suas obrigações, perdendo assim a credibilidade de seu povo. Cristo Domas explica: todo sistema político que se desenvolve pela satisfação de necessidades e solução de problemas para a sociedade desmorona quando para de se desenvolver e não é mais capaz de apresentar soluções para o futuro. O melhor exemplo é a União Soviética. A arqueóloga grega doutora Nano Marinatos presume que os frequentes terremotos na era minoica abalaram o poder dos sacerdotes.
Sacerdotes que nada podem contra catástrofes naturais perdem sua credibilidade perante os súditos. Doutora Marinatos concluiu que as catástrofes naturais contribuíram indiretamente para a queda do Império Minoico, induzindo consequências sociais. Um local sinistro em Creta uniu Teseu e Ariadne. Talvez a resposta para o enigma esteja no labirinto de mitos. A terra foi destruída por terremotos. Nas províncias há fome e, como consequência, rebeliões. A classe soberana de sacerdotes começa a perder o poder e pede ajuda ao poderoso vizinho messênico do norte. O rei dos aqueus envia um príncipe que casa com a filha do rei cretense. A divindade taurina é sacrificada. Não se tratava de um deus, e sim de um monstro canibal em seu labirinto. Assim é contada a lenda de agora em diante pelos vencedores.